Senhor, Mestre amado, cruz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de oh meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Muito bem, meus irmãos, é com muita paz, com muita alegria no coração que nós iniciamos mais uma tarefa, mais uma noite de palestras que visa nos edificarmos junto à doutrina espírita. Agradecemos desde já a presença de cada um de vocês aqui, representando as famílias. Agradecemos ao Cristo pela bendita oportunidade que nos foi colocada. Hoje nós podemos contar com a presença ilustre do nosso querido irmão Milton, que vai trazer para a gente o tema Os Endemoniados Gadarenos, né? A referência bíblica vem de Mateus, capítulo 8, dos versículos 28 ao 34. Mais uma vez a gente agradece a presença de cada um de vocês e vamos fazer agora, iniciando a nossa prece, mandando nossas melhores energias, principalmente aqueles nossos irmãos que hoje estão mais necessitados de nós. A gente já percebe tudo que tem acontecido aí durante essas semanas. A gente sabe, claro, que para Deus tudo existe um propósito. No entanto, vale sempre a pena a gente emanar fraternidade, amizade, esperança, fé a todos os nossos irmãos atribulados. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor maior, em agradecimento por nossas vidas, em agradecimento pelo planeta em que vivemos. Agradecemos principalmente a nossa reunião, a oportunidade de difundirmos a nossa doutrina, expandirmos nossos conhecimentos. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos teus ensinamentos, Irmã Maria, Mãe do Cristo e suas falanges socorristas, a cada um dos nossos mentores, aos espíritos de luz que colaboram conosco abnegavelmente todos os dias. Rogamos, Pai, pela tua misericórdia, carregue as nossas melhores intenções aos nossos irmãos que passam por deslizes, pelos nossos irmãos que estão em situação de rua, os nossos irmãos nos hospitais, nas penitenciárias, aos irmãos nas casas de recuperação, que todos alcancem a plenitude, alcancem a relativa felicidade, de acordo com o próprio merecimento. E que a partir de hoje, Senhor, a tua luz, o teu amor e a tua paz permaneçam conosco constantemente. E que assim seja. Que assim seja. Milton, muito obrigado, Milton, pela sua presença. Pode ficar à vontade, seja muito bem-vindo. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe no nosso singelo esforço de estudar e de aprender o Evangelho de Jesus, colocando em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, hoje vamos conversar sobre os endemoniados gadarenos, referência que está em Mateus. E vamos iniciar lembrando um conto que o irmão X trouxe para nós. O nome do conto é Verdugo e Vítima. E aconteceu numa pequena localidade, às margens de um grande rio, nas regiões do interior de Minas Gerais, que viviam lá pessoas que tiravam do rio o seu sustento. Só que este ano aconteceu alguma coisa diferente na natureza, porque o rio encheu muito, o período de chuvas foram muito intensas, e
Então, as inundações vieram com toda força, e por todos os lugares eram vistas toras de madeiras, ramos e galhos de folhagens boiando na água. E viam também animais mortos, né, porque a enchente veio trazendo, as enxurradas vieram trazendo de longe muito detrito e muita lama. E as famílias estavam, sim, se deslocando daquele local, procurando abrigo, procurando para casa de familiares, para casa de parentes, buscando ali, então, se proteger. E muitos carregavam animais, né, aves, galinha, porcos, outros puxavam cavalos magros e doentes. E nessa comunidade tinha um jovem barqueiro, que ganhava vida transportando recursos e materiais, mercadorias, na sua canoa. Era Quirino. Quirino tinha 26 anos de idade, e ele viveu sempre ali naquela localidade, e o trabalho rígido, né, na barca fortaleceu ali a sua musculatura. Então, ele era um jovem de 26 anos e muito forte. E morava também naquela região, naquela comunidade, algumas pessoas idosas. Entre elas, havia um senhor que morava sozinho, né? Era o senhor Licurgo. E todo mundo sabia que o senhor Licurgo era muito rico, tinha muito dinheiro, embora não demonstrasse isso, mas tinha boatos de que ele era muito endinheirado. E vivia uma vida muito simples, economizando, sempre guardando e sempre juntando, mais por hábito do que por necessidade. E todo mundo sabia que ele tinha ali uma pequena fortuna dentro de casa, porque ele não confiava em bancos, não sabia mexer com bancos e guardava tudo dentro de casa. Então, o jovem barqueiro Quirino ficava pensando: meu Deus, a chuva com certeza vai atingir a casa do velho Licurgo, mas que coisa, ele tem tanto dinheiro e já está com mais de 70 anos e nem usa o dinheiro que tem. Eu tenho só 26, tenho a vida toda pela frente, a diferença de idade entre eu e ele são de 50 anos. Esse dinheiro que ele tem seria muito mais útil para mim, comigo, para atender as minhas necessidades. E o barqueiro dizia: olha, com certeza o Licurgo vai sofrer com a enchente, né? E ele vai acabar desencarnando, e tudo que ele juntou, todo o dinheiro que ele tem, vai ficar para os outros. Eu que devia tirar vantagem disso. Esse dinheiro poderia servir para mim, porque eu sou novo, tenho um futuro todo pela frente. Então, Quirino, ainda embora hesitante, foi até a casa do velho Licurgo e chamou por ele: ô senhor Licurgo, olha, a chuva já vem, a enchente está aí, o rio está aumentando o volume, o senhor precisa ir, para não acontecer coisa pior. Eu estou aqui com a minha canoa, eu posso levar o senhor não quer ir comigo? O velho Licurgo disse: não, eu confio no rio, moro aqui a minha vida toda e sempre confiei no rio e nunca aconteceu nada, não vai ser agora. Só que o jovem Quirino estava realmente muito influenciado com forças negativas, e ele, no impulso de raiva, arrebentou a porta de entrada da cabana do velho Licurgo, e o velho tentou se defender, tentou reagir, mas o jovem, muito mais forte que ele, o dominou, e na ânsia da luta, Quirino acabou matando o velho Licurgo, cujo corpo caiu inerte pelo chão. Então, o jovem aflito, vendo o que fez, ficou apavorado. Então, ele avançou no cinturão do velho Licurgo, já morto, tirou um molho de chaves e abriu armários, abriu gavetas e encontrou muito dinheiro, muitas moedas, muitas cédulas, e encontrou também diamantes. Encontrou diamantes, porque o velho tinha o hábito de comprar diamantes. Então, o jovem Quirino juntou tudo no embornal, mas antes de sair,
ele pegou o corpo do velho Licurgo, enrolou no cobertor, amarrou, e já escuro da noite, já bem noitinha, ele jogou o corpo no rio, né? E voltou para casa, para a cabana, ajeitou as coisas na cabana, deixou tudo normal para que ninguém percebesse que houve ali uma luta, para que não houve ali nenhuma desavença. E foi embora. Mas ele não percebeu, o Quirino não percebeu que havia uma sombra que estava acompanhando ele. E o Quirino, depois de muitos meses desse acontecido, ele estava tão depressivo, ele estava com tanto remorso de ter feito aquilo, que ele não aguentou ficar ali naquela cidadezinha mais. Ele juntou os seus haveres e foi para a cidade grande e montou um comércio. E acabou se casando, casou com uma moça muito boa, muito religiosa, e teve o primeiro filho. O primeiro filho dele era o velho Licurgo, reencarnado. Então, o velho Licurgo voltou para a família de onde ele herdaria toda a sua riqueza de volta. Então, nós vamos entender aí os processos obsessivos, vamos perceber aí a causa das desavenças entre famílias, pai e filho, as antipatias e as mágoas, né, das famílias difíceis. São espíritos, né, que têm compromissos uns com os outros, reencarnados, para a reconciliação. Então, nós vamos ver que a causa da obsessão, a causa das perseguições espirituais, estão justamente na falta da prática do Evangelho, estão justamente na falta do entendimento do Evangelho e da prática dele. E aí nós vamos percebendo a questão ali dos endemoniados gadarenos, que Mateus conta para nós, né, que Jesus, tendo chegado a outra banda do mar, o mar da Galileia, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando, distante deles, uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, Jesus, permite que nos entremos naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Então, nós vamos ver, numa belíssima exposição de Mateus, contando para nós esta expressiva lição dos endemoniados gadarenos. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa questão de Jesus e as trevas. Vamos dizer assim, um encontro entre duas forças, as forças da luz e as forças das trevas. E aí nós vamos, então, perceber que esses 2 homens foram encontrar-se com Jesus. Mas o Evangelho diz para nós que os 2 homens estavam dominados por espíritos inferiores. Se esses homens estavam dominados por espíritos inferiores e foram buscar Jesus, significa que os espíritos inferiores conduziram esses homens até Jesus, né? Então, olha só, se eles foram até Jesus, sabiam que iam encontrar-se com Jesus, por que esses espíritos conduziram, então, até Jesus esses homens? Daí nós vamos começar a perceber a influência de Jesus, a influência que a luz tem sobre as trevas.
o poder de Jesus sobre os espíritos inferiores, conforme o livro dos Espíritos nos falam, o poder irresistível das almas elevadas sobre as almas que lhes se submetem pela inferioridade moral, que é a única autoridade reconhecida e valorizada e respeitada na vida espiritual, é a autoridade moral. Mas, então, ainda no livro dos Espíritos, vamos observar que Deus permite que os espíritos imperfeitos nos excitem o mal. Os espíritos imperfeitos são instrumentos. São os instrumentos que são colocados no nosso caminho para nos pôr à prova a fé, para nos pôr à prova a nossa constância na prática do bem. Então, existe uma razão. O apóstolo Tiago diz, em determinada página de sua carta, bem-aventurado é o varão que é tentado. Bem-aventurado é o varão que é tentado. Aí nós vamos perceber que aquele que já tem condições de ser tentado é porque já tem condições de vencer a sua provação. O professor primeiro ensina a disciplina, depois ele aplica a prova. Se nós estamos sendo provados pela tentação, significa que já estamos maduros suficientemente para passar por essa prova. E o mesmo apóstolo Tiago, na sua carta, em outro texto, ele diz: tu crês que há um só Deus? Fazes muito bem. Também os demônios acreditam e estremecem. Então, não basta acreditar em Deus, porque os demônios, os espíritos inferiores, também acreditam em Deus e estremecem, ficam apavorados diante da presença de Deus, assim como aconteceu com esses espíritos que envolviam o endemoniado gadareno. Então, esses homens já estavam afastados do convívio social. Esses dois homens estavam experimentando o desprezo da sociedade, porque a sociedade despreza aqueles que não lhes copiam os ditames. Então, eles viviam afastados do convívio das pessoas. E a condição espiritual deles era tão miserável, eram pessoas tão desprezíveis, que a população da cidade de Gadara fugia deles, pois eram violentos, eram perigosos, e transformaram-se, pela influência dos espíritos inferiores, em uma ameaça social, em uma ameaça para a paz pública, porque o império dos espíritos obsessores sobre eles era tamanho que já estavam morando no cemitério, um ambiente de vampirização, um ambiente de inferioridades espirituais, onde habitam espíritos muito infelizes. Então, não tinham mais aí a consciência entre o que é certo e o que é errado, porque estavam no processo da subjugação. E eles tornaram-se, então, escravos daquela legião de espíritos inferiores, daquela multidão de espíritos inferiores. E as trevas sobressaíam à vontade desses homens e sucumbiam-nos, assim, e os submetendo às mais desprezíveis atitudes. Então, estavam, vamos dizer, para o nosso entendimento, no fundo do poço, numa situação tremenda, no alto grau da obsessão, né, no último degrau da obsessão, vamos dizer assim, que é a subjugação, já nas fronteiras da loucura. Vamos ver agora a situação. Onde é que fica Gadara? Né? O que Jesus fez para chegar até lá? Por que Jesus foi até lá? Porque a única referência que nós temos de Jesus em Gadara foi esta. Pelas descrições do Evangelho, Jesus nunca tinha ido em Gadara antes e nunca mais voltou lá depois. E olha, se nós olharmos o mapa de Israel, na época de Jesus, nós vamos analisar que Jesus atravessou o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, que, na verdade, não é um lago, né? Um lago grande, que deve ter uns 15 quilômetros de largura por uns 20, 25 de comprimento.
Então, é um lago muito grande, onde as comunidades que viviam em torno viviam da pescaria. E Jesus, saindo, então, atravessou o mar, né, vamos dizer, então, de barco, 15 quilômetros. E chegando à outra banda do mar, a cidade de Gadara fica distante da margem mais ou menos 10 quilômetros. Então, 15 quilômetros de barco, mais 10 quilômetros a pé, porque naquela época não tinha outro transporte acessível, né? Então, Jesus foi lá só para isso. Olha que importância que é esse caso, gente. Olha, isso serve para nós, para as pessoas que sofrem processos obsessivos. Não desistam, não desanimem. Jesus sacrificou muito para atender esses dois homens obsediados na cidade de Gadara. Agora, uma coisa que precisamos entender para compreender bem também essa passagem é que naquela época as cidades gregas, né, passaram a se unir em torno de uma liga, né, nos tempos de Jesus. E essa liga era chamada de Decápolis, né, eram cidades gregas, fronteira de Israel, né, e então tinham ali o nome de Decápolis, ou seja, as 10 cidades. E nós vamos ver, então, que essas cidades tinham alguma autonomia, por isso que elas se uniram, formando ali essa confederação, né? E, analisando ainda, nós vamos observar que o historiador romano Plínio é um historiador romano que viveu no século I da era cristã. Então, ele escreveu sobre a Decápolis. Ele escreveu para nós, informando que a Decápolis era formada por 10 cidades, sendo elas Damasco, Hipos, Gadara, Gerasa, Pela, Filadélfia, Citópolis, Dion, Rofana e Canata. São as 10 cidades ali que compõem a Decápolis. Então, esse fato do endemoniado gadareno aconteceu na Decápolis, numa das cidades da Decápolis. E aí nós vamos agora tecer algumas ideias sobre a questão dos porcos. Né? Que história é essa de porcos? Né? Como entender os porcos? E para entender esse fato, nós vamos lembrar do Levítico. Levítico é um livro que faz parte do Pentateuco. O Pentateuco são 5 livros do Velho Testamento que foram trazidos por Moisés, sendo o primeiro dele a Gênesis, que fala das origens, o segundo dele, o segundo, Êxodo, né, que fala da saída do povo de Israel para viver no Egito, e depois a volta do Egito. E o terceiro livro fala de Levítico. Levítico é um livro legislativo, teocrático, né, que são as orientações de Moisés para o povo. E nós vamos ter, então, um livro Números, que comenta ali, traz as rotas seguidas pelo povo no deserto durante 40 anos. E vemos, então, o Deuteronômio. O Deuteronômio são as orientações, os discursos que Moisés fez para o povo. E lá no Levítico, ditado por Moisés, nós temos uma referência com relação à carne de porco. Por isso que os judeus não comem porco. Porque a lei, né, ou a Torá, né, o Pentateuco também tem o nome de Torá, ou de lei. É a lei antiga dos judeus. Então, Moisés disse lá, também o porco, porque tem unhas fendidas, unhas partidas em duas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Então, das carnes de porcos não comereis, não tocareis em seus cadáveres, estes vos serão imundos. Então, Moisés proibiu o consumo da carne de porco lá na Torá, na lei dos judeus. Mas Gadara não estava em Israel, Gadara estava ali fazendo parte da Decápole, que era uma cidade grega. Né? Os habitantes de Gadara não estavam interessados nessa questão ali do consumo de porco. Eles estavam interessados, sim, em ganhar dinheiro, era a atividade econômica deles.
né? Então, nós vamos ver em Marcos que andava ali pastando naquela redondeza uma grande manada de porcos, né? E nós vamos ter nas referências do Evangelho que são 2.000 porcos. Estavam 2.000 porcos pastando não muito longe de onde Jesus estava, ali em Gadara. Então, nós vamos observar que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas fazem referências sobre o endemoniado. Mas Mateus diz que foram 2 os endemoniados, enquanto que Mateus diz que são 2, enquanto que Marcos e Lucas informa que era apenas 1. Mas isso não altera o sentido da mensagem, de maneira alguma isso altera o conteúdo que é importante para nós. E nós vamos ver também que Mateus informa para nós que, tendo chegado a outra banda do mar da Galileia, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, a situação, conforme Marcos relata para nós, a situação deles era muito grave, gravíssima, né? E com relação aos gadarenos endemoniados, vamos ver aqui algumas informações sobre os gadarenos endemoniados, né? Então, nós vimos que eles não tinham vida social. Eles viviam dentro do cemitério, né? E sem consciência do que estava acontecendo, porque estavam num processo obsessivo muito grave, né? E nós vamos ver, então, quando o Livro dos Espíritos traz para nós uma referência da máxima importância, quando diz para nós, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Então, a prática do bem é uma maneira de nos prevenirmos contra a dominação das trevas. É uma maneira de nos prevenirmos contra o assalto dos espíritos inferiores, que vão se insinuar em nossa vida, né? De forma imperceptível, de forma devagar, vão se aproximando e tomando conta da nossa vida. Então, a prática do bem, a prática da caridade, campanha do quilo, visita aos enfermos, né? E outra coisa interessante também dos gadarenos, que nós já comentamos, mas vamos voltar a título de instrução, que eles moravam nos sepulcros. E nós vamos ver ali mais uma referência do Livro dos Espíritos. A nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal. Aquele espírito que faz o mal, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às suas consequências, né? Então, nenhum de nós, nem encarnado e nem desencarnado, tem a missão de fazer o mal. Fazemos o mal por ignorância, ou por maldade, mas não por missão, né? Então, pela sintonia, o espírito não entra no corpo de uma pessoa como nós entramos numa casa. É preciso entender essas coisas, porque cada um tem o seu corpo, cada um está vinculado ao seu corpo. Então, o espírito invasor, o espírito obsessor, ele não dá um empurrão em nós, nos joga para fora do nosso corpo e toma conta do nosso corpo. Não é assim que se processa, né? Mas os espíritos intrusos, os espíritos inferiores, pela sintonia, identificam-se conosco, né, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conosco, a fim de agir conosco. Foi o que Jesus falou para Pedro. Falou, Pedro, cuidado, o demônio está te chamando para cirandar com ele. Então, Pedro, que era um grande médium, vivia ali atribulado com as influências espirituais. E Jesus alertando, cuidado, Pedro, o demônio ou os espíritos inferiores estão te chamando para cirandar com eles. Portanto, ainda no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que não há possessão, né? A possessão dá a ideia de que um espírito
toma posse do corpo da outra pessoa. Então, isso não é possível. Não tem como. Mas os espíritos inferiores podem, né, ficar na dependência um do outro, de modo a se achar subjugado ou obsidiado a ponto de a vontade vir e achar-se, de certa maneira, paralisada. Então, a vontade do encarnado fica como que paralisada diante da ação, diante da influência dos espíritos infelizes. Então, são esses os verdadeiros possessos. Que, na verdade, não existe possessão, existe subjugação. Mas é preciso saber que essa dominação nunca se efetua se o encarnado não consentir. Então, a partir do momento que nós não consentimos, que nós rejeitamos a influência, que nós reagimos contra ela, buscamos a prática do bem, buscamos a oração, o estudo do Evangelho e a prática do Evangelho, essa influência vai desaparecer. Não vai ser num passo de mágica, porque uma influência que se estabeleceu durante muitos anos não é dissipada com 2 meses ou 3 meses de trabalho e de reunião, né? E ainda pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos. Existem pessoas que têm verdadeiro domínio sobre si mesmos, sobre os seus apetites, sobre suas ideias, sobre os seus vícios, e são capazes de, sim, de subjugar, de afastar e de vencer a influência dos espíritos inferiores, através da mudança de conduta. Mas existem muitas outras pessoas que não conseguem fazer isso. Tem muitas outras pessoas que estão sob o domínio da fascinação. Quando a pessoa está fascinada, é um tipo de obsessão, a pessoa não percebe o ridículo, não percebe o absurdo em que se encontra. Então, ele precisa da ajuda de um terceiro, que tenha bastante moral, que tenha bastante autoridade, que tenha bastante fé, que tenha uma prática moral muito boa. Então, a ação da terceira pessoa, que nós vamos chamar aí do doutrinador, né, vai ajudar o obsidiado para que ele possa, sim, vencer a influência espiritual perniciosa que está agindo. E aí, então, nós vamos entender a ação de Jesus com relação a esses 2 endemoniados gadarenos. A simples presença de Jesus, fez com que eles se ajoelhassem e o adorassem. E Jesus não precisou falar nada, eles já disseram: Jesus, deixa que pelo menos nós vamos para o meio daqueles porcos. E Jesus disse: vai agora. E eles saíram imediatamente, sem questionar. Então, ainda no Livro dos Espíritos, nós vamos ver a referência que os espíritos superiores fazem para nós com relação às práticas exóticas do exorcismo. E o Livro dos Espíritos, é claro, o Livro dos Espíritos nos avisa que os espíritos inferiores riem e debocham da prática do exorcismo, porque são palavras sacramentais que não têm nenhum respaldo moral. Então, os espíritos inferiores, não isso para eles não é nada. Agora, ainda, os espíritos superiores nos informam que existe também pessoas boas, pessoas que têm boas intenções, pessoas bondosas, que, apesar disso tudo, estão obsidiadas. Estão obsidiadas. E o melhor meio de nos livrarmos dos obsessores está aqui, a orientação dos espíritos superiores, contido lá no Livro dos Espíritos. O melhor meio para vencer os espíritos inferiores é cansá-los pela paciência. Cansá-los pela paciência. Ah, vamos tomar uma cachaça? Não, espera só um minutinho. Primeiro eu vou só acabar o que eu estou fazendo aqui. Daqui a pouco nós vamos... Isso conversando mentalmente, né? Daqui a pouco nós vamos. Aí passa 2 horas, o espírito vem, e aí, nós não vamos tomar a cachaça? Daqui a pouco, só estou acabando isso aqui. E isso você vai levando o espírito ali durante o dia. E uma característica dos espíritos inferiores é a falta de paciência. Eles vão procurar um outro obsidiado mais fácil. Vão procurar um outro que não tenha tanta resistência moral. Então, é cansá-los pela paciência, pela perseverança, pela prática do bem, pelos estudos, pelas orações, né? E o profeta Daniel, né, nos fala ainda
que o rei Nabucodonosor, durante 7 anos, a influência obsessiva sobre ele foi tão grande que era um homem muito odiado, né? Muito perverso, fez muita gente sofrer, tinha muitos inimigos espirituais. Então, conta que ele, durante 7 anos, viveu no meio dos animais, como animal, andando de 4. E nós vamos ver ainda Lucas falando para nós que Madalena e algumas mulheres haviam sido curadas por Jesus, curadas de espíritos malignos. E Lucas ainda fala que de Madalena saíram 7 demônios, 7 espíritos inferiores. Então, a autoridade moral é tudo no processo de desobsessão, né? E os endemoniados eram, sim, violentamente atormentados e assustavam os moradores, porque ora eles gargalhavam, ora eles gritavam como lobos, assustando o povo. E ninguém podia passar por ali, pelo cemitério. Qualquer pessoa que passava por ali era agredida. Marcos diz, inclusive, que eles pegavam pedras e atritavam pedras no seu próprio corpo, para o sangue brotar. Aí nós vamos ver a vampirização intensa, né? Eles se alimentando dos fluidos contidos na massa do sangue, os espíritos inferiores. Então, ainda no livro dos espíritos, portanto, os espíritos influem em nossas vidas. Os espíritos, tanto espíritos bons quanto espíritos maus, influem em nossas vidas. E influem de tal modo que, normalmente, eles nos dirigem, eles conduzem a nossa vida. E tem ainda um outro personagem do Evangelho que teve a infelicidade de cair tanto na sua vida aqui na Terra, que também conviveu com os porcos, que é o filho pródigo. E o filho pródigo tinha fome, porque ele cuidava dos porcos, e era tão maltratado como trabalhador, ele vivia ali e não podia nem mesmo comer da comida dos porcos. E ele passava fome e necessidades. Então, num dia, quando ele chegou no fundo do poço, ele disse, mas não é possível. Na casa do meu pai, todos os trabalhadores têm fartura de comida. Eu aqui não posso nem mesmo comer da comida dos porcos. Então, nesse dia, o filho pródigo tomou a decisão. Levantar-me-ei, irei procurar o meu pai. Então, gente, vamos guardar a confiança no alto, porque o Pai não nos abandona. Jesus foi enviado em Gadara para libertar 2 pais de família do domínio da obsessão. E a nossa alma é um espírito que pensa. E, frequentemente, muitos pensamentos chegam a nós, nem sempre sobre o mesmo assunto. Pensamentos bons e pensamentos maus assaltam a nossa mente. E João ainda nos fala, quando Jesus diz, o ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância. Então, com Jesus, teremos paz, teremos realizações, teremos progresso, teremos o domínio de nós mesmos, teremos ali autoridade sobre nosso próprio corpo, e nós vamos ver ainda na primeira carta de João, né? Quando João fala, na primeira carta, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quando fala diabo, nós vamos entender espíritos inferiores, por favor, né? Então, gente, os espíritos inferiores não puderam resistir à simples aproximação de Jesus. Não puderam resistir e se prostraram diante dele. Marcos fala para nós,
E o endemoniado, quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, prostrando-se diante dele. E nós vamos ver no Evangelho de João, quando Jesus estava para ser preso, para ser açoitado e depois crucificado. Quando os soldados do templo, os guardas do templo, acompanhados por Judas, foram até Jesus. E Jesus perguntou: a quem procurais? Eles disseram: mas Jesus de Nazaré. Então, quando, pois, disse-lhes: sou eu, recuaram e caíram por terra. Gente, os soldados do templo caíram por terra, a exemplo dos endemoniados gadarenos. Caíram por terra. Olha a autoridade de Jesus, quando diz, sou eu. Né? Olha aí o poder de Jesus sobre os espíritos inferiores, sobre os espíritos perversos. E Marcos ainda fala que os espíritos que estavam junto com os endemoniados disseram, clamando em voz, disseram: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Olha como que ele reconhece logo. Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes. É o pedido dos espíritos inferiores. E Jesus pergunta para eles, Jesus inicia ali um diálogo. Aquela conversa inicial, aquele diálogo inicial antes da doutrinação. E Jesus pergunta para eles, qual é o seu nome? Ele diz, legião é o meu nome, porque somos muitos. Para quem não sabe, gente, uma legião de soldados é composta de 5.000 soldados. Então, eram muitos espíritos. Então, nós vamos ver que nos dias de hoje, as orientações de Jesus são muito importantes para nós, pois os espíritos nos procuram para atrair-nos para o mal, aproveitando das circunstâncias, criando outras circunstâncias para nos arrastar para o erro, para aquilo que cobiçamos, para aquele desejo secreto nosso. Eles vão facilitar tudo para que nós caiamos. E os espíritos imperfeitos nos induzem o mal para que venhamos a sofrer. Não é para ser feliz. É o sofrimento. Porque um erro, uma falência moral, são 5 minutos de prazer para uma eternidade de dor e de sofrimento. Expiatórios. Tenhamos vigilância para não cair. Então, quando experimentamos uma sensação de angústia, uma sensação de ansiedade indefinível, sem que lhe conheçamos a causa, é quase sempre efeito das influenciações infelizes dos espíritos rebeldes. São os inimigos do passado que tentam nos arrastar para as trevas. E a prece é um poderoso auxílio. Mas não adianta falar palavras sacramentais, não adianta repetir palavras decoradas. Precisa orar com o coração. Então, as influências espirituais podem acontecer também de forma coletiva, envolvendo muitas pessoas. E aconteceu na cidade de Estrasburgo, na França, no mês de julho do ano de 1518, quando tudo teve início com uma mulher chamada Frau Trofea, que começou a fazer passos frenéticos de dança na rua. Numa rua da cidade de Estrasburgo, aparentemente sem qualquer motivo. E o fenômeno continuou a manifestar-se durante uma semana, e no final da semana já tinha 34 pessoas dançando com ela, dia e noite sem parar. E aquilo continuou durante um mês inteiro. E no final do mês, tinha aproximadamente 400 pessoas dançando com ela, dia e noite. E muitos desencarnaram por ataque cardíaco, por derrame cerebral e por exaustão. Está nos registros da história, vocês podem pesquisar. Uma obsessão coletiva em Estrasburgo, na França, 1518, mês de julho. Então, ao sintonizar com os corpos, aqueles espíritos infelizes nos acordam para o pesadelo dos vícios.
quando sintonizamos com os vícios da sensualidade, da ambição que dominam a nossa sociedade atual, estamos, sim, sintonizando com porcos, alimentando das energias mais baixas, e os porcos guinchando horrivelmente, agora sentindo a presença dos espíritos obsessores, dos espíritos perversos nos meios deles, caindo dos abismos ao mar, nos remete à ideia da reencarnação. A reencarnação preparada para os infelizes irmãos ainda estacionados na maldade e na perversão. E o endemoniado, quando viu que Jesus estava se retirando, correu até ele e disse: Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Jesus disse para ele: não, meu filho. Jesus não permitiu. Jesus disse: vai para a sua casa, para os teus familiares, e anuncia a todos quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Marcos relata isso para nós. Então, ao mudar o destino de 2 homens, Jesus muda o destino de toda Decápolis. E até hoje, naquela região, as ruínas das igrejas cristãs são visitadas, porque muitas igrejas cristãs foram construídas. Então, os gadarenos que comiam com os porcos se tornaram evangelizadores, se tornaram orientadores espirituais, porque eles conheceram na própria pele a destruição causada pela influência negativa dos espíritos inferiores. Foram eles também testemunhas do amor imenso de Jesus para com os sofredores. E tornaram-se, então, missionários de Jesus na Decápolis. E Jesus libertou aqueles homens que, inseguros e temerosos de uma recaída, para que pudessem, sim, ensinar e praticar o bem, estendendo as orientações do alto na Decápolis. E Marcos nos ensina que ele foi o ex-endemoniado e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas lhes fizera, e todos se maravilharam, Mas, algumas vezes, as ideias nos vêm do nosso próprio espírito, porém, em outras, nos são sugeridas por espíritos que nos julgam capazes de compreender e dignos de vulgarizá-las. Pergunta 462. E Paulo diz para nós, na carta aos Romanos: veio, porém, Moisés, trazendo a lei da justiça, e a ofensa abundou no mundo, mas veio o Cristo, trazendo a graça, o amor de Jesus, trazendo a graça para nos libertar do domínio do mal. E dos sepulcros renasceram pela reencarnação os mortos que atormentavam os endemoniados gadarenos. Então, Jesus auxiliou não só a comunidade de Decápolis, mas os encarnados de Decápolis e os desencarnados de Decápolis. Então, Jesus transformou endemoniados em missionários da luz, para que o nome de Jesus, conforme carta de Paulo aos Filipenses, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o governador da terra, para a glória de Deus. E Paulo ainda nos explica, na 2ª carta aos Coríntios, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. É a renovação pelo roteiro de Jesus. Livres da obsessão, livres da maldade. E nós vamos ainda observar um caso muito curioso que o poeta Augusto dos Anjos trouxe para nós no livro Antologia dos Imortais, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O espírito Augusto dos Anjos, que foi um poeta brasileiro,
ele traz uma poesia muito interessante, quando diz: monstro aquático, de sentimentos obscenos, a obsessão medonha em fúria avança. O pranto amargo purga a intemperança do inferno de passados desatinos. Duas almas rebeldes, inimigos, dois destinos, em que na treva letal descansa. Bela jovem, cobaia da vingança, e um vampiro a sugar-lhe os intestinos, morde o fígado, o pâncreas e a lateral do abdômen, a larva enorme, o ovo monstruoso, disforme, gerando atividade destruidora. Mas Deus e o tempo forjam doce jugo e encarceram-se vítima e verdugo sob a maternidade redentora. Muito bem. E assim eu estou concluindo, né, esse singelo estudo. Peço desculpas pelos atropelos, né, por alguma dificuldade de expressão, e agradeço a todos vocês pela oportunidade que estão me dando de participar com vocês dos estudos, de apresentar os estudos para vocês, que isso representa para nós, para mim, uma grande alegria, uma grande satisfação. Nós que lhe agradecemos, Milton, mais uma vez, pela oportunidade que tem nos dado de esclarecer um tema que é tão oportuno para nós, né? A gente sabe de tudo que a gente tem passado, e isso promove uma renovação. A gente sabe da vigilância que nós devemos ter, da compreensão, né, de todas as nossas ações, está relativamente ligado a esse tema de hoje. Eu gostaria de oportunizar as pessoas, aqueles que tiverem vontade de sanar alguma dúvida, a gente tem alguns minutinhos aqui, aproveitando mais uma vez a boa vontade do Milton. Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente trazer mais algum esclarecimento, pode ficar à vontade através do chat. Deixa eu abrir aqui o chat. Ok. A princípio, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat aí que a gente traz. Parece que a princípio não. Ok. É muito bom, né? Bom que o esclarecimento foi bem claro, chegou de forma sublime. Graças a Deus. Graças a Deus. Fico feliz que tenha alcançado aí a necessidade, né, e o objetivo do estudo. Claro, muito bom, muito bom. Meus amigos, eu acho que todos já sabem, né? Mas vale a pena ressaltar que nos últimos tempos, enquanto a gente está afastado lá da fraternidade, estão acontecendo algumas obras lá de adequação, de atendimento a normas municipais, e eu posso dizer que a gente passou por lá e acabou observando que essas mudanças já estão bem claras, e tudo isso se dá, claro, a presença de cada um, a oportunidade que cada um tem de colaborar financeiramente, de alguma outra forma, para que ocorram essas mudanças, essas adequações. A casa, através de nós hoje, tem feito uma campanha de agradecimento, né, de gratidão pelo empenho que cada um de vocês tem tido conosco na contribuição, e com certeza a gente solicita ainda que haja o recurso, né, aquilo que puder fazer, pode continuar fazendo, e a gente preparou um vídeo já com as atualizações, tudo que a gente já conseguiu fazer lá. Eu posso garantir que, de antemão, a gente tem novos banheiros já, inclusive acessível. Nós temos a casa hoje assiste a famílias carentes, né? Mais de 30 famílias, e para que a gente armazene o material, as cestas básicas, foi disponibilizado um novo espaço lá dentro, hoje muito mais confortável, que consegue armazenar muito mais as doações, os recursos que a gente pode disponibilizar. Inclusive, é bom ressaltar
que também durante esse tempo que se passou, a casa acabou atendendo às necessidades emergenciais, que são famílias que não são cadastradas no projeto, mas que, devido às necessidades, às emergências, sempre a gente consegue fazer o amparo. E esse amparo, com certeza, também tem sido possível graças às doações, às contribuições que cada um de vocês tem feito. Esse número, se eu não me engano, já quase ultrapassou o limite, né, a quantidade de pessoas que já são cadastradas. Então, acho que quase que já equilibrou. As pessoas que já são cadastradas e os emergenciais estão bem paralelos ali. E a gente vai contando com a colaboração de cada um e a gente vai levando esse trabalho à frente, sem dúvida. Eu vou apresentar para vocês agora aqui o vídeo com essas melhorias que estão sendo feitas. Serve também para que cada um de nós aí sinta um pouquinho do gosto, né, da saudade que a gente está de encontrar lá na fraternidade, rever aquele ambiente todo ali que a gente gosta tanto de se encontrar por lá. É bom saber, né, que as obras estão acontecendo, que existe um empenho muito grande da casa em trazer essas melhorias que, sem dúvida, vão fazer bem para todos nós assim que a gente voltar lá, né? A gente fica muito feliz que as coisas tenham acontecido. Nós vamos divulgar mais uma vez, né, os canais de contribuição no grupo, nesse próprio grupo aqui que disponibiliza o link da palestra. A gente vai colocar lá as formas de contribuição, né, principalmente o Pix. Vamos colocar o banner para vocês lá. Quem quiserem compartilhar com outras pessoas, é sempre muito bem-vindo. A gente tem ainda 4 minutinhos. Seu Mendes, o senhor pode fazer alguma musiquinha para a gente aí, para a gente continuar nesse clima? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive. Pai
Muito bem, meus irmãos, às 21 horas que a gente se encontra, é um momento em que todas as casas espíritas do planeta se reúnem em um movimento de irradiação. A gente procura nos concentrarmos, colocarmos em fé o nosso coração e os nossos sentimentos, principalmente o nosso pensamento, em prol de todos nós, em prol principalmente dos nossos irmãos que necessitam de amparo. Portanto, vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez em agradecimento a mais este dia. Agradecemos por termos levantado, Pai, por nos conduzir aos nossos empregos, aos nossos trabalhos, por conduzir os nossos irmãos que procuram oportunidade de emprego, que estes tenham os seus caminhos iluminados e que encontrem o lenitivo e os objetivos. Agradecemos ao Cristo Jesus pelos teus ensinamentos. Irmã Maria, Mãe do Cristo, aos nossos mentores que nos acompanham, que nos amparam, nos acolhem diariamente, aos nossos amigos, aos espíritos de luz, ao nosso governador Jesus, ao governador do nosso país, Ismael, ao nosso patrono da fraternidade, Fernando Miramês, professor Eurípides Barçanufo, que nos orienta, nos auxilia, as curas realizadas pelo Dr. Bezerra de Menezes. Agradecemos, Pai, pelos recursos naturais deste planeta que promovem a nossa sobrevivência de forma tão harmoniosa. Rogamos, Senhor, que os ensinamentos que hoje aqui adquirimos possam nos auxiliar nesta caminhada de melhoramento, que durante o nosso descanso físico possamos, com a Tua permissão, visitar ambientes e locais que nos tragam lenitivos, que nos tragam os ensinamentos necessários à nossa caminhada. Rogamos, Senhor, que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz permaneçam conosco, com os nossos familiares, com os nossos amigos, não só hoje, mas para todos sempre. E que assim seja. Milton, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradeço também a presença de cada um de vocês que esteve aqui com a gente, e eu aqui representando seus familiares. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Milton. Obrigado, eu agradeço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.